O antigo feudalismo, a situação das mulheres e a falta de direitos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Virgínia. Quero conversar sobre o antigo feudalismo e um aspecto muito importante. As mulheres não tinham direito sobre bens, propriedades ou mesmo sobre suas próprias vidas em grande parte desse período. Essa realidade foi moldada pela estrutura hierárquica e patriarcal que caracterizava todo o sistema feudal, onde o poder e a propriedade estavam concentrados nas mãos dos homens, desde os senhores feudais até os chefes de família. Abaixo, todos os pontos com acréscimos detalhados. Pontos com complementos. Direito sobre bens e propriedades. As mulheres não tinham direito de propriedade sobre terras, fazendas ou outros bens valiosos. Em geral, tudo pertencia aos homens da família, pais, irmãos ou maridos. Mesmo bens que pudessem ser dados a elas como presente ou parte de um acordo eram administrados por um representante masculino. Acréscimo. Em algumas regiões europeias, se uma mulher ficasse viúva sem filhos homens, ela poderia receber uma pequena parcela dos bens como dote de viuvez, mas só enquanto não se casasse novamente. Ao contrair novo casamento, tudo passava para o novo marido. Além disso, utensílios domésticos ou roupas eram quase as únicas coisas que poderiam ser consideradas de sua propriedade. 2. Dependência jurídica. Elas eram consideradas pessoas juridicamente dependentes, não podendo agir por conta própria em assuntos como contratos, compras ou vendas. Em muitos lugares, não podiam comparecer em tribunais sem a representação de um homem responsável por elas. Acréscimo. A lei feudal muitas vezes classificava as mulheres como menores de idade independentemente da sua idade real, o que lhes negava qualquer capacidade de agir juridicamente. Se uma mulher tentasse fazer um contrato por conta própria, ele era considerado nulo, e ela poderia ser punida por insubordinação ao seu tutor. 3. Exclusão de cargos e política. Estavam totalmente impedidas de ocupar cargos públicos, participar de assembleias feudais ou ter qualquer tipo de influência na gestão das terras ou do poder. A única exceção rara era quando uma mulher assumia a regência de um domínio temporariamente, caso o herdeiro fosse menor de idade, mas mesmo assim, sua autoridade era vista como transitória e muitas vezes contestada. Acréscimo. Mesmo como regentes, elas eram obrigadas a consultar um conselho de homens nobres para tomar decisões importantes, e seus decretos podiam ser revogados pelo herdeiro quando ele atingisse a maioridade. Além disso, mulheres nunca poderiam ser senhores feudais de pleno direito, nem participar das assembleias onde eram definidas leis e impostos. 4. Falta de acesso à educação. A educação formal era reservada quase que exclusivamente aos homens, especialmente aos da nobreza. Mulheres tinham acesso apenas a ensino básico doméstico, quando isso, focando em habilidades como costura, administração de casa e conhecimentos religiosos básicos. Acréscimo. Apenas algumas mulheres da alta nobreza, geralmente filhas de reis ou grandes senhores, tinham acesso à educação mais ampla, com estudos de latim, história e filosofia. Mas isso era feito em casa, por tutores contratados, e sempre com o objetivo de torná-las mais adequadas para casamentos estratégicos. Camponesas e servas não tinham acesso a nenhum tipo de ensino formal. 5. Casamento como transação. Os casamentos eram geralmente acordados entre famílias para fortalecer alianças, aumentar terras ou acumular riquezas. A mulher não tinha poder de escolha sobre quem iria casar, e o acordo muitas vezes incluía cláusulas sobre o que ela poderia ou não fazer após o casamento. Acréscimo. O contrato de casamento era assinado apenas pelos pais ou tutores das partes, e a mulher nem sempre tinha conhecimento de todos os termos. Casamentos podiam ser celebrados mesmo quando as partes eram crianças. A menina passava a viver na casa do futuro marido quando atingia a puberdade. Se uma mulher se recusasse a casar com quem for escolhido, ela poderia ser deserdada ou enviada para um convento contra sua vontade. 6. Herança restrita. Mesmo quando havia herança, as mulheres tinham prioridade muito baixa. Geralmente, as terras e títulos passavam primeiro para os filhos homens, e só em casos de falta de herdeiros masculinos que as mulheres poderiam receber algo, e muitas vezes com condições ou sob tutela. Em algumas regiões, as filhas só herdavam se não houvesse irmãos nem parentes masculinos próximos. Acréscimo. Quando uma mulher herdava terras, elas eram consideradas encomenda até que ela se casasse, momento em que passavam para o marido. Se ela ficasse viúva e não tivesse filhos, as terras retornavam à família do pai ou eram assumidas pelo senhor feudal. Além disso, títulos nobres quase nunca eram transmitidos para mulheres. Eles desapareciam ou passavam para parentes masculinos. 7. Vida religiosa como única alternativa. Para muitas mulheres, especialmente da nobreza, entrar em um convento era a única forma de ter alguma autonomia e acesso à educação.
Lá, podiam estudar letras, música e artes, além de ocupar cargos de responsabilidade dentro da instituição religiosa. Fora disso, suas vidas estavam totalmente ligadas à família e ao lar. Acréscimo: entrar em um convento também exigia a permissão da família, que muitas vezes tinha que pagar uma quantia em dinheiro ou terras para a instituição religiosa. Mesmo dentro dos conventos, as mulheres estavam sob a autoridade de padres ou abades homens, mas tinham mais liberdade para desenvolver seus interesses do que as mulheres casadas. Algumas freiras chegaram a se tornar destacadas como escritoras, médicas ou educadoras dentro dos muros do convento. 8. Responsabilidades domésticas e de reprodução. Suas principais funções eram cuidar da casa, educar os filhos, especialmente as meninas, e garantir a continuidade da linhagem familiar. Não havia espaço para outras atividades profissionais ou pessoais. Mulheres que tentavam exercer ofícios ou trabalhar fora de casa eram vistas com desconfiança. Acréscimo: camponesas e servas tinham, além das tarefas domésticas, a responsabilidade de trabalhar nas terras do senhor feudal, plantando, colhendo, cuidando do gado, sem receber nenhuma remuneração por isso. A reprodução era vista como sua principal função social. Mulheres que não conseguissem ter filhos homens eram frequentemente repudiadas ou sofriam violência doméstica. Além disso, elas eram responsáveis por transmitir aos filhos os valores e costumes da sociedade feudal, incluindo respeito à hierarquia e autoridade masculina. 9. Sem direito sobre seus próprios filhos. Em caso de viuvez ou separação, os filhos eram geralmente tirados da guarda da mãe e entregues aos parentes homens da família do pai, pois eram considerados herdeiros da linhagem masculina. A mãe só podia manter a guarda em casos muito específicos, como se não houvesse parentes homens disponíveis. Acréscimo: mesmo quando a mãe mantinha a guarda, ela não tinha direito a decidir sobre a educação, o casamento ou a carreira dos filhos. Essas decisões eram tomadas pelo tutor masculino designado pela família do pai. Se o filho fosse herdeiro, ele era enviado para viver com parentes homens quando atingia a idade de aprender sobre a gestão das terras ou dos negócios. Filhas eram entregues à família do futuro marido ainda jovens, e a mãe quase não tinha mais contato com elas. 10. Punições e tratamento jurídico desigual. Em questões criminais ou jurídicas, as mulheres eram julgadas com regras diferentes e mais severas. Eram responsabilizadas por atos que para homens eram considerados menos graves, e tinham menos recursos para defender-se. Além disso, crimes contra mulheres eram frequentemente tratados como ofensas ao homem responsável por ela, não à própria vítima. Acréscimo: mulheres acusadas de crimes como adultério, bruxaria ou desobediência a seus maridos podiam ser punidas com pena de morte, ostracismo ou trabalho forçado, enquanto homens cometendo os mesmos ou piores crimes recebiam penas mais brandas, como multas ou exílio temporário. Casos de violência doméstica praticada por homens contra suas esposas não eram considerados crimes, pois a lei feudal dava ao marido o direito de corrigir sua esposa. 11. Acesso limitado a recursos e dinheiro. Mesmo que recebessem algum tipo de dote no casamento, não podiam administrá-lo por conta própria. O dinheiro era controlado pelo marido ou por um tutor masculino. Se o marido falecia, o dote poderia ser retido pela família dele, deixando a viúva sem recursos. Acréscimo: mulheres não podiam abrir contas bancárias, emprestar dinheiro ou investir em negócios. Qualquer dinheiro que elas conseguissem ganhar com trabalhos domésticos ou artesanato pertencia automaticamente ao marido ou tutor. Viúvas pobres muitas vezes eram obrigadas a pedir esmolas ou trabalhar como empregadas domésticas para sobreviver, pois não tinham direito a nenhuma ajuda do senhor feudal ou da família do marido. 12. Restrições à mobilidade e liberdade pessoal. As mulheres não podiam viajar ou se deslocar sem permissão do homem responsável por elas. Mesmo dentro da própria vila ou castelo, suas atividades eram monitoradas e limitadas. Elas também não podiam participar de festivais, jogos ou reuniões públicas sem acompanhamento, e tinham restrições sobre o que podiam vestir ou como se comportar em público. Acréscimo: as roupas que as mulheres podiam usar eram regulamentadas por leis de sumptuária. Camponesas não podiam usar tecidos finos ou joias, enquanto mulheres da nobreza tinham que seguir padrões rígidos de vestimenta que indicavam sua posição social e o status do marido. Além disso, elas não podiam falar com homens desconhecidos sem permissão, e qualquer contato não autorizado poderia ser interpretado como adultério ou comportamento indecente. Viagens só eram permitidas para visitar parentes próximos ou para se mudar para a casa do marido, sempre com acompanhamento de parentes ou servos. Gostaria que eu acrescente mais um ponto ou aprofundasse em alguma região específica do feudalismo, como a Europa Ocidental, Oriental ou mesmo outras culturas que tiveram sistemas semelhantes.